Ele jurou que não eram seus filhos, até que, 3 anos depois, viu os seus próprios olhos a encará-lo. Andrew Couto construíra o seu império sobre precisão e controlo, sobre nunca deixar que as emoções toldassem o seu julgamento. Como CEO de uma das maiores corporações de construção do país, estava habituado a negociar acordos multimilionários sem um piscar de olhos de dúvida. No entanto, naquela noite, 3 anos antes, parado no brilho suave da sua sala de estar, de cobertura em Lisboa, a sua certeza fora mais afiada e fria do que nunca. Emília Emma Ferreira estava à sua frente, as mãos a tremer, os lábios pálidos, os olhos a brilhar com lágrimas por prender. Ela sempre fora bonita de uma forma que parecia intocada pelo caos do mundo, o seu cabelo louro a cair-lhe sobre os ombros, aqueles olhos castanhos profundos a vasculhar o rosto dele em busca de algo, talvez esperança, talvez compreensão. Talvez, mas tudo o que André conseguia sentir era suspeita e uma raiva crescente e sufocante. Ela disse-lhe que estava grávida. As palavras pairaram no ar entre eles como um vidro frágil prestes a estilhaçar-se. A sua mente, rápida e impiedosa, começou a analisar todas as possibilidades. Ela queria algo. Tinha de querer. Por que agora? Por que ela? A confiança que os unira estivera a esfarrapar-se durante semanas, gasta por sussurros e pelas pequenas fissuras que ele pensava ver nas histórias dela. A conclusão surgiu-lhe com a mesma lógica fria que construíra a sua carreira. A criança não podia ser dele. Ele aproximou-se, mas não para a confortar. A sua voz, geralmente estável e controlada, estava revestida de aço. Vai-te embora, esses não são os meus filhos. A forma como ela estremeceu com as palavras quase o fez parar, mas a muralha dentro dele já estava construída. Não a deixaria entrar, não deixaria que a possibilidade de traição se instalasse na sua vida. As lágrimas dela libertaram-se então, a escorrer pelas suas bochechas, mas ela não implorou, não gritou. Ela simplesmente olhou para ele, a sua expressão a mudar de desgosto para algo muito mais duro, um veredito silencioso passado entre eles. Virou-se e saiu, os seus passos a ecoar contra o chão polido, o clique da porta a fechar-se atrás dela, a soar como o fim de um capítulo que nenhum dos dois admitiria que ainda estava a ser escrito. Naquela noite, André serviu-se de uma bebida e ficou junto à janela com vista para a cidade cintilante. Disse a si mesmo que fora a decisão certa, a única. Era um homem que cortava os problemas antes que criassem raízes, que sabia quando algo já não lhe servia. Mas à medida que as horas se esticavam até ao amanhecer e o silêncio do apartamento o pressionava, ele percebeu algo perturbador. Não conseguia parar de reviver o olhar nos olhos dela quando ela saíra. Não era apenas dor que ele vira, era finalidade e talvez algo que parecia desconfortavelmente com verdade. Tentou afogar o pensamento em uísque e trabalho, dizendo a si mesmo que o amor, como qualquer outro risco, podia destruí-lo se não se tomasse cuidado. E Andrew Mitchell jurara nunca ser destruído por ninguém. Gostarias que eu continuasse com o capítulo 2 no mesmo estilo detalhado e fluido? A vida na costa vicentina. Emília deixou a cidade na manhã seguinte, muito antes de o sol se elevar o suficiente para derramar luz sobre o horizonte que ela uma vez pensara ser seu. Não disse a ninguém para onde ia, nem mesmo aos poucos amigos em quem ainda confiava. A viagem de comboio para a costa pareceu interminável, o ranger rítmico das rodas nos carris dando-lhe demasiado espaço para pensar na vida que acabara de deixar para trás. Na sua mala, enfiada entre um suéter e um pequeno caderno,
estava a fotografia da ecografia que ela planeava mostrar a André. Agora era apenas mais um pedaço de papel, vincado nas bordas, a guardar uma memória de esperança que parecia tola a posteriori. Chegou a uma pequena vila costeira que cheirava a água salgada e chuva, um lugar onde ninguém se importava com quem ela fora ou o que perdera. As ruas eram sossegadas, ladeadas por lojas de tijolo antigas e casas pintadas de pastel. Lá, numa casa desgastada deixada pela sua tia que mal conhecia, Emília começou o lento trabalho de construir uma nova vida. Quando as suas filhas nasceram, duas meninas minúsculas com cascatas idênticas de cabelo castanho e olhos tão escuros que pareciam chocolate derretido, o fôlego de Emília ficou preso no peito. Eram prova viva de tudo o que André se recusara a acreditar. Cada vez que olhava para elas, via pedaços dele, e a dor desse reconhecimento nunca desaparecia por completo. A vida como mãe solteira não era o tipo de dificuldade que podia ser romantizada. Emília trabalhava de manhã num pequeno café, junto ao cais, carregando tabuleiros de café e cestos de pastelaria para turistas que falavam das suas escapadelas de fim de semana e reservas de jantar, inconscientes do cansaço escondido atrás do seu sorriso educado. As tardes eram para as filhas passeios ao parque, histórias antes das cestas, lavandaria interminável que parecia acumular-se mais rápido do que ela conseguia dobrar. As noites eram muitas vezes passadas no centro de apoio local, onde ajudava em tudo, desde a triagem de doações à organização de pequenas angariações de fundos. Não era glamouroso, mas dava-lhe estabilidade, impedia-a de sentir que estava a afastar-se demasiado de si mesma. A vila abraçou-a lentamente, não por quem ela fora, mas por quem ela era agora, uma mãe que trabalhava arduamente, uma mulher que não desmoronava sob o peso que carregava. No entanto, por mais cheios que fossem os seus dias, havia noites em que o silêncio se tornava pesado demais, quando se sentava à janela, com uma chávena de chá fria, a ver o mar a respirar sob a luz da lua. Nesses momentos, permitia-se lembrar-se de André, não do homem que a afastara, mas daquele em quem acreditara um dia. Ele aparecia na curva dos sorrisos das suas filhas, na teimosia determinada dos seus pequenos maxilares, na forma como inclinavam a cabeça quando estavam curiosas. E embora nunca dissesse o nome dele em voz alta, ela sabia a verdade que o tempo nunca poderia apagar. Ele fazia parte delas, quer ele quisesse ou não. 3 anos depois, o encontro inesperado. Nos 3 anos que se seguiram, a vida de André Mitchell expandiu-se em todas as formas mensuráveis, exceto naquela que importava. A sua empresa quebrou recordes de lucro anual, garantindo contratos governamentais de alto perfil e ramificando-se para mercados internacionais. O seu nome era regularmente impresso em revistas brilhantes, ao lado de palavras como visionário e magnata. O apartamento de cobertura que partilhara brevemente com Emília fora renovado para parecer algo saído de uma montra de arquitetura, soalhos de mármore que refletiam o horizonte da cidade, paredes de vidro que o faziam sentir como se estivesse a flutuar acima do mundo. Organizou galas de caridade, negociou acordos em salas de reuniões no último andar e viajou para resorts onde o ar era espesso, com exclusividade e o cheiro a charutos importados. Do lado de fora, a sua vida parecia intocável. No entanto, por detrás da fachada imaculada, André carregava um desconforto que não conseguia nomear. Não era solidão, não no sentido convencional. Havia sempre pessoas à sua volta, sempre mulheres dispostas a serem fotografadas ao seu braço,
sempre colegas prontos a rir das suas piadas durante bebidas que custavam mais do que o aluguer da maioria das pessoas. Mas a ligação era superficial e nenhuma quantidade de atenção parecia preencher o espaço oco que se enraizara dentro dele. Havia noites em que as luzes da cidade brilhavam como 1000 promessas não cumpridas, e no silêncio entre reuniões ou na quietude antes de dormir, a sua mente vagueava de volta a Emília. A princípio, ele descartou-o como nostalgia, o tipo que surge quando se bebe um copo a mais ou se está exausto de trabalho. Mas as memórias não desapareceram com o tempo. Pelo contrário, tornaram-se mais nítidas, ancoradas em detalhes que ele não conseguia parar de reviver. A forma como a risada dela o apanhava de surpresa, a teimosia no seu queixo quando o desafiava, a suavidade na sua voz em noites em que falavam sobre o futuro. E depois havia a última vez que a vira, os olhos brilhantes de lágrimas que continham dor e algo inabalavelmente certo, como se ela soubesse uma verdade que ele se recusara a enfrentar. A imagem dela grávida assombrava-o de formas que ele se recusava a admitir, roendo as bordas da sua confiança. Disse a si mesmo que fizera a coisa certa ao afastá-la, que um homem na sua posição não podia dar-se ao luxo da vulnerabilidade que ela representava. Ainda assim, havia momentos, raros mas penetrantes, em que se perguntava se condenara a uma vida de vitórias que nunca teriam o sabor de suficiente. A sua vida pessoal tornou-se uma rotação cuidadosamente curada. Namorou modelos, advogadas, socialites, mulheres que entendiam a natureza transacional de estar perto de alguém como ele. Nenhuma delas durou mais de alguns meses e ele preferia assim. Os relacionamentos terminavam sem drama, substituídos com a mesma facilidade que a roupa de uma estação. No entanto, com cada ano que passava, tornava-se mais difícil ignorar a sensação de que estava a fugir de algo, mesmo que não conseguisse ou não quisesse nomeá-lo. As viagens de negócios mantinham-no em movimento, cada nova cidade mais um palco no qual atuar o papel que aperfeiçoara, o CEO dedicado, charmoso e intocável. Mas aeroportos e hotéis de luxo tinham uma forma de se misturarem, e nos momentos em que os aplausos se aquietavam, o silêncio parecia mais pesado do que antes. Não se considerava um homem de arrependimentos. O arrependimento era uma fraqueza, e a fraqueza não tinha lugar no mundo em que ele vivia. Mas de vez em quando, no meio de um dia normal, um pensamento irrompia como um convidado indesejado. Emília estava algures a viver uma vida sem ele. E ele não sabia se isso o deixava aliviado ou se o aterrorizava. O reencontro no cais, numa noite chuvosa de outono, depois de um jantar de fecho de negócio que o deixara estranhamente inquieto, André estava junto às janelas do chão, ao teto do seu apartamento de cobertura, a observar a água a escorrer pelo vidro. A cidade estendia-se abaixo dele, vibrante e viva, mas tudo em que conseguia pensar era numa pequena vila costeira que não via há anos. Imaginava ruas ladeadas por pequenas lojas, o som das ondas à distância, e o fantasma de uma mulher de cabelo louro a afastar-se dele, a sua figura a desvanecer-se num horizonte que ele escolhera não seguir. Disse a si mesmo que não importava. Disse a si mesmo que ela não importava. Mas a verdade instalou-se nele como a chuva lá fora, constante, implacável, impossível de ignorar. Foi no final do outono que a vida cuidadosamente ordenada de André colidiu com a verdade que ele se esforçara tanto por enterrar. A sua empresa fora convidada a patrocinar uma prestigiada gala de caridade na costa, um evento que prometia a publicidade certa e acesso a doadores influentes.
ele aceitou sem hesitar, vendo-o como mais uma oportunidade para expandir o seu alcance. O local era um restaurante high-end com vista para o porto, o tipo de lugar onde candelabros de cristal derramavam luz dourada sobre mesas com linho branco e o cheiro a marisco fresco se misturava com a brisa salgada das portas da varanda abertas. Era refinado, caro e inteiramente dentro do mundo que ele entendia. No entanto, no momento em que entrou, algo no ar parecia diferente, de alguma forma mais pesado, embora não conseguisse explicar por quê. A noite começou como a maioria das suas: apertos de mão, risos educados, conversas sobre contratos e futuras colaborações. Empregados deslizaram entre as mesas segurando flutes de champanhe prateadas, e o zumbido baixo da conversa era pontuado por aplausos ocasionais à medida que uma nova doação era anunciada. André posicionara-se perto da varanda, a circular com charme praticado, quando o seu olhar vagueou pela sala e pousou numa figura que o fez parar a seco. Emília. Ela estava de pé, perto de uma das janelas altas, o seu perfil iluminado pelo brilho âmbar quente das luzes acima. O seu cabelo estava mais comprido do que ele se lembrava, as ondas louras e suaves a caírem-lhe sobre os ombros, e ela usava um vestido simples, mas elegante, que parecia quase deslocado entre as lantejoulas e as joias das outras mulheres na sala. No entanto, ofuscava-as a todas sem esforço. Ela estava a falar com outro convidado, sorrindo ligeiramente, mas era o quê? Ou melhor, quem? Estava ao seu lado que fez o fôlego de André prender-se. Duas meninas pequenas, idênticas em tudo, as suas mãos pequenas a agarrar as saias do vestido de Emília, cabelo castanho ovelha a brilhar sob as luzes, olhos tão escuros que pareciam demasiado grandes para os seus rostos. Olhavam à volta da sala com uma mistura de timidez e curiosidade, sussurrando uma para a outra antes de irromperem em risinhos. E então, como se tivessem sentido o seu olhar, as duas viraram-se para ele. O impacto foi imediato e visceral. Viu-se nelas não de alguma forma vaga e imaginada, mas na forma inegável dos seus traços, no arco das suas sobrancelhas, na inclinação dos seus queixos. Os seus próprios olhos olhavam-no de volta, a partir dos seus pequenos rostos, e por um momento o ruído da gala desvaneceu-se num zumbido distante. O seu coração batia de uma forma que não fazia há anos, e uma onda de emoções conflitantes atingiu-o. Choque, descrença, algo perigosamente próximo de esperança. Emília notou-o então. O seu sorriso desapareceu, substituído por uma quietude que parecia um escudo a ser colocado no lugar. O seu olhar fixou-se no dele, firme e inabalável, e por alguns segundos, suspensos, era como se mais ninguém existisse na sala. André começou a caminhar na direção dela, antes mesmo de decidir mover-se, tecendo-se através da multidão até estar a poucos metros de distância. Emília, disse ele, a voz mais baixa do que pretendia, quase hesitante. Ela endireitou-se, o queixo ligeiramente levantado, a velha teimosia na sua postura instantaneamente familiar. André. O seu tom era frio, educado o suficiente para o cenário público, mas o subtexto era claro. Isto não era uma reunião bem-vinda. Ele olhou para as meninas, que agora o observavam com olhos arregalados e curiosos. Elas são? Não. A palavra foi cortante, final. Ela não lhe deu tempo para terminar, a sua voz a baixar para um sussurro, destinado apenas a ele. Tu não tens o direito de perguntar.
Tu tomaste a tua decisão há 3 anos. As suas palavras atingiram-no mais forte do que qualquer negócio falhado ou crítica pública que alguma vez enfrentara. Ela virou-se ligeiramente, colocando uma mão em cada ombro da menina, guiando-as em direção à saída, como se pudesse, fisicamente, removê-los do seu mundo ao afastar-se. Ficou ali a vê-las desaparecer na multidão, a sua mente a girar com a verdade que os seus olhos já haviam aceite. Durante o resto da noite, ele fez as coisas, apertando mãos, conversando educadamente, mas não conseguia livrar-se da imagem daqueles rostos idênticos ou da acusação não dita nos olhos de Emília. Ao sair do restaurante, o ar noturno agudo na sua pele, um pensamento cravou-se profundamente na sua mente, imovível e absoluto. Ele tinha de as conhecer, e desta vez não ia deixá-la ir embora sem lutar. O rigor da verdade. Os dias seguintes foram um borrão de distração e energia inquieta para André. Ia para o escritório como de costume, sentava-se nas reuniões, assinava contratos e aprovava propostas de projetos, mas o seu foco estava fraturado. Cada vez que tentava concentrar-se, a sua mente revivia o momento em que as meninas se viraram para ele, os seus olhos a encontrarem os dele naquela reflexão espantosa e inegável. Ainda conseguia ver a forma reservada como Emília olhara para ele, a ponta afiada na sua voz quando dissera não, como se pudesse cortar qualquer pergunta antes mesmo de ser feita. Fora-lhe dito não inúmeras vezes na sua carreira, mas nunca assim. Isto não era a rejeição de uma proposta de negócio. Isto era um muro construído a partir da dor, da traição e de anos vividos sem ele. Descobriu onde Emília trabalhava numa semana, embora não fosse difícil. A vila costeira era pequena, o tipo de lugar onde as pessoas notavam rostos novos e se lembravam dos antigos. Ela gerenciava turnos num pequeno café junto ao cais, um lugar com sinais pintados à mão, cadeiras de madeira caiadas de branco e o cheiro a pão fresco a flutuar para a rua. A primeira tentativa de André de entrar pareceu quase absurda. Isto era longe do seu mundo de clubes privados e salas de jantar executivas. No entanto, quando a porta tocou e ele entrou, percebeu que lhe assentava bem. Era quente e acolhedor, o tipo de lugar que o fazia esquecer a pressa lá fora. Emília estava atrás do balcão, o cabelo preso num coque frouxo, um ligeiro rubor nas suas bochechas devido ao trabalho. Olhou para cima quando ouviu a sua voz a pedir café e por uma fração de segundo houve algo descuidado na sua expressão. Surpresa, talvez até um brilho da mulher que ele conhecera antes de as persianas voltarem a fechar. Serviu-o com indiferença educada, as suas palavras breves, mas ela não lhe disse para sair. Isso foi o suficiente para o fazer voltar. Nas semanas seguintes, ele tornou-se um cliente regular. Às vezes parava para um café, outras para o almoço e, ocasionalmente, apanhava as meninas numa mesa de canto, a colorir ou a ler, enquanto esperavam que a mãe terminasse o turno. Elas eram cautelosas com ele no início, espreitando-o por cima das bordas dos seus livros, a sussurrar uma para a outra naquele idioma secreto de gêmeas. Mas lentamente a sua reserva começou a derreter. Uma tarde, quando Emília foi para os fundos, uma das meninas timidamente ofereceu-lhe um lápis de cor e apontou para o seu desenho. Era uma imagem confusa, mas encantadora, de um homem alto a segurar as mãos de duas figuras mais pequenas. Ele não precisava de perguntar quem eram suposto ser. Emília notou a crescente ligação, mas não fez comentários. Os seus olhos seguiram cada interação, a sua expressão ilegível, mas ela não interferiu.
André tomou cuidado para não forçar demasiado. Perguntou pelas meninas, pela escola, pelas atividades favoritas, mas nunca sobre o pai delas. Trazia pequenos presentes, às vezes, nada extravagante. Um livro que ele achava que elas poderiam gostar, uma caixa dos seus doces preferidos de uma pastelaria que encontrara na cidade. As meninas começaram a cumprimentá-lo abertamente, os seus rostos a iluminarem-se quando ele chegava, e cada vez sentiu algo a mudar dentro dele. Pela primeira vez em anos, a sua presença na vida de alguém não era medida em termos de negócios fechados ou influência ganha. Estes momentos eram simples, quase frágeis, e, no entanto, carregavam um peso que o incomodava da melhor maneira possível. Ele encontrava-se a demorar-se, depois de o seu café ter acabado, a observar a forma como as meninas riam juntas, a forma como Emília se movia pelo café com eficiência silenciosa, a forma como a luz do final da tarde lhe apanhava o cabelo. Começou a ver o que perdera todos estes anos, não só nela, mas em si mesmo. Ainda assim, a verdade não dita pairava entre eles. Ela não o perdoara e não admitira o que ele já sabia nos seus ossos. Mas, pela primeira vez desde aquela noite no seu apartamento de cobertura, André sentiu algo mais poderoso do que o arrependimento. Sentiu determinação. Ele afastara-se uma vez, convencido de que estava certo. Agora, pretendia ficar, mesmo que isso significasse deitar abaixo todas as muralhas que ela construíra para o manter afastado. O resgate da filha. Foi numa tarde de sábado que o inesperado aconteceu, o tipo de momento que muda o chão debaixo dos teus pés sem aviso. O café estava cheio, o ar preenchido com o som de chávenas a tilintar, conversas baixas e o ocasional chiado da máquina de expresso. André tinha parado, como agora fazia muitas vezes, planeando levar as meninas ao parque depois do turno de Emília. Estavam sentados na sua mesa habitual perto da janela, a colorir com concentração séria, quando um grito agudo cortou o zumbido aconchegante da sala. Uma das gêmeas, Sofia, escorregara da sua cadeira ao esticar-se para apanhar um lápis de cor no chão. Aterrara desajeitadamente e o choque fê-la arrebentar a chorar. Antes que Emília pudesse alcançá-la, André já se estava a mover. Ajoelhou-se ao lado de Sofia, a falar suavemente, a sua voz baixa e estável enquanto lhe verificava o braço e o joelho. Ela agarrou-se a ele sem hesitar, as suas lágrimas a diminuírem à medida que ele a tranquilizava de que estava tudo bem. Estendeu a mão ao bolso à procura de um lenço limpo, limpando-lhe as lágrimas antes de a levantar nos seus braços. Emília chegou um momento depois, parecendo ansiosa, mas parou a seco quando viu a forma como Sofia se enrolara nele, os seus pequenos dedos emaranhados no tecido da sua camisa, como se confiasse nele completamente. O momento pareceu mais pesado do que devia. Emília respirou fundo, observando enquanto André levava Sofia ao balcão e a sentava num dos bancos, ainda a murmurar palavras gentis que pareciam acalmá-la instantaneamente. Ele encontrou o kit de primeiros socorros atrás do balcão, sem que lhe dissessem onde estava, limpou o pequeno arranhão no joelho dela e colocou-lhe uma ligadura com um tipo de paciência que não combinava com o homem impiedoso que ela se lembrava de antes. Quando terminou, Sofia já estava a sorrir novamente, orgulhosa da sua ligadura corajosa, e André sorria de volta como se ela lhe tivesse acabado de dar algo muito mais valioso do que a gratidão de uma criança. Emília ocupou-se na caixa registradora, fingindo não ver, mas a sua mente já estava a girar. Passara anos a convencer-se de que ele não se importava, que ele partira porque o seu orgulho valia mais do que ela jamais poderia valer.
Mas aqui estava ele, não apenas presente, mas envolvido, sabendo instintivamente como confortar uma criança que apenas começara a conhecer. Incomodou-a de formas que não queria admitir. O homem que estivera tão rápido a julgar, tão pouco disposto a ouvir, estava agora sentado de pernas cruzadas no chão ao lado das meninas, a deixar que elas trançassem os nós na sua gravata enquanto riam. Mais tarde, quando o café esvaziou e as meninas correram à frente para apanhar as suas coisas para o parque, Emília encontrou-se ao lado dele. Houve uma pausa, o tipo que parecia apertar o ar entre eles. "Eu odeio o que fizeste", disse ela calmamente, os seus olhos fixos no balcão em vez do rosto dele. "Odeio que nos tenhas deixado, que nem sequer nos tenhas querido ouvir, mas odeio mais ainda que estejas a fazer-me acreditar em ti de novo." André não tentou defender-se, não ofereceu desculpas nem explicações. Apenas olhou para ela, o seu olhar firme e inabalável, e disse: "Não vou embora desta vez, não importa quanto tempo demore, eu não vou a lado nenhum." Algo na certeza do seu tom alojou-se no seu peito, desconfortável, mas inegavelmente real. Ela não respondeu, mas quando as meninas voltaram a correr, ambas a estenderem as suas pequenas mãos para as dele, ela não as deteve. Ao saírem para o ar fresco da tarde, os três à sua frente, Emília percebeu que as muralhas que construíra não eram tão sólidas como ela pensava. E isso assustava-a quase tanto quanto lhe dava esperança. O barco no porto. A mudança entre eles foi subtil no início, tão gradual que Emília quase conseguia fingir que não estava a acontecer. André continuou a visitar o café várias vezes por semana, às vezes com a intenção de levar as meninas para fora por algumas horas, outras vezes apenas para estar perto delas. Aprendeu as suas rotinas, que livros gostavam de ler antes de dormir, que baloiços no parque, cada uma reivindicava como seu, a forma como uma gostava das suas panquecas cortadas em quadrados minúsculos enquanto a outra insistia que o xarope fosse vertido numa espiral. As meninas começaram a falar dele em casa sem hesitar, as suas histórias cheias de risos e entusiasmo, e Emília achou cada vez mais difícil lembrar-se porque tinha de manter a sua guarda levantada. Um domingo à tarde, André convidou-as para a pequena marina, para lá do cais. Alugara um modesto veleiro para o dia, não um dos iates de luxo reluzentes que ela imaginava que ele poderia aceder facilmente, mas uma embarcação simples, que parecia acessível e acolhedora. As meninas guincharam de alegria ao subir a bordo, as suas mãos minúsculas agarrando o corrimão enquanto o cais balançava por baixo delas. André demorou-se a mostrar-lhes as cordas, ensinando-lhes como fazer nós e explicando que linhas controlavam as velas. Não as apressou nem ficou impaciente quando se distraíram. Em vez disso, transformou cada momento numa aventura, fazendo os detalhes mais pequenos parecerem mágicos. Emília observava de um banco perto da proa, o seu coração puxado em duas direções. Via o homem por quem ela se apaixonara ferozmente, aquele que a fizera acreditar em futuros e promessas. Mas, sobreposto a isso, estava a memória do homem que a acusara de traição e se recusara a ouvir a sua verdade. Queria agarrar-se à sua raiva porque era mais seguro, mas as provas à sua frente tornavam isso mais difícil a cada dia. Ele era paciente, envolvido e mais presente do que ela poderia imaginar. E as meninas adoravam-no. Quando o sol começou a pôr-se, pintando o horizonte em ouro suave e lavanda, André ancorou o barco e preparou um pequeno piquenique no convés, sanduíches, fruta
e limonada para as meninas, vinho para Emília. Comeram juntos, o riso a misturar-se com o som da água a bater no casco. Num momento, Sofia subiu ao colo de André, sem ser solicitada, a descansar a cabeça contra o seu peito. A sua irmã gêmea seguiu-a um momento depois, espremendo-se no espaço ao lado. André abraçou as duas, e Emília notou a forma como a sua expressão se suavizou completamente, um tipo de ternura que ela não pensava que ele fosse capaz de mostrar. Mais tarde, enquanto atracavam, Emília demorou-se junto ao corrimão a observar a última luz desaparecer da água. André juntou-se a ela, a sua voz baixa, mas certa. Não sei como desfazer o que fiz, disse ele, sem a olhar. Não posso apagar os anos que perdi e nunca deixarei de lamentá-los. Mas posso estar aqui agora. Posso ser melhor agora. Ela estudou-o por um longo momento, à procura do charme polido que esperava dele. Mas não estava lá. O que viu, em vez disso, foi sinceridade crua, quase vulnerável. Era desarmante de uma forma que a deixou desconfortável. Ela não respondeu de imediato, mas quando as meninas desceram do barco e escorregaram as suas pequenas mãos nas dele, Emília apercebeu-se de que o seu silêncio não era o mesmo que rejeição. O Natal em Lisboa. Naquela noite, depois de ela deitar as meninas para dormir, Emília sentou-se junto à janela com um cobertor sobre os ombros. Podia ouvir o fraco eco das suas gargalhadas de mais cedo, a memória dos seus rostos pressionados contra o lado de André. Disse a si mesma que ainda estava a protegê-las, ainda a proteger-se, mas outra verdade sussurrava através dos seus pensamentos, uma verdade que ela não queria enfrentar ainda. O homem que um dia lhe partira o coração estava lentamente, persistentemente, a remendar algo, e uma parte dela estava aterrorizada por querer que ele tivesse sucesso. O Natal chegou à cidade com manhãs nítidas e noites com cheiro a fumo de lenha, as ruas ladeadas por luzes cintilantes enquanto a época festiva se aproximava. Para Emília, as semanas que antecederam o Natal tinham sido sempre agridoce. As meninas adoravam a magia, a decorar a pequena árvore na sua sala de estar, a pendurar meias, a pressionar os narizes contra as montras das lojas, para admirar as vitrines, mas Emília carregava a dor silenciosa de fazer tudo sozinha. Este ano, no entanto, parecia diferente, embora ela não admitisse a si mesma por quê. André tecera-se nas suas vidas de forma tão perfeita que era difícil imaginar os dias antes do seu regresso. Ele estava lá para a feira de férias da escola, a ajudar as meninas a fazer flocos de neve de papel na mesa da sala de aula deles. Estava lá na noite em que visitaram a praça da cidade para a iluminação anual da árvore, de pé ao lado de Emília, enquanto bebiam cidra quente, o brilho da grande árvore a projetar as suas sombras juntas no calçamento. Na véspera de Natal, ele convidou-as para o seu apartamento na cidade. Emília hesitou no início, desconfiada de cruzar a linha invisível que mantivera entre os seus mundos. Mas as meninas imploraram, os seus olhos brilhantes de antecipação, e ela viu-se a concordar. O apartamento dele mudara desde a última vez que o vira, menos como uma vitrina para revistas, mais como um lar. O mobiliário elegante era suavizado com mantas quentes, fotografias emolduradas ladeavam a lareira, e no centro da sala estava uma árvore alta o suficiente para roçar no teto, a pingar com ornamentos que pareciam ter sido escolhidos com cuidado e não por despesa. Debaixo dela, presentes embrulhados estavam empilhados em filas ordenadas, as suas etiquetas escritas na sua caligrafia ousada e familiar. A noite desenrolou-se com uma facilidade que Emília não esperava.
As meninas rasgaram os seus presentes, guinchando por bonecas e kits de arte, enquanto André se ajoelhava ao lado delas, a ajudar a montar uma casa de bonecas de madeira com uma paciência que lhe fazia o coração apertar. Mais tarde, depois de as meninas adormecerem no sofá, num emaranhado de cobertores, Emília encontrou-se de pé ao lado dele na cozinha, o zumbido baixo de uma playlist de Natal a encher o silêncio entre eles. Ele serviu-lhes a ambos uma taça de vinho, encostando-se ao balcão enquanto falava. Eu sei que não posso mudar o começo da nossa história, disse ele suavemente, o seu olhar fixo nas gêmeas adormecidas na outra sala. Mas eu quero mudar o final. Eu quero ser o pai delas, Emília, não apenas no nome, mas em cada aspecto que importa. E quero uma oportunidade de voltar a fazer parte da tua vida, se me deixares. As palavras apanharam-na de surpresa, não porque ela não imaginara ele dizer algo assim, mas por causa da sinceridade não polida por detrás delas. Não houve um grande gesto, nenhum discurso ensaiado, apenas um homem a expor o seu coração. Emília olhou para ele por um longo momento, os anos de mágoa e desconfiança a pressionarem contra o calor silencioso que se construíra entre eles. Pensou nas meninas, na forma como brilhavam à volta dele, na firmeza que ele demonstrara desde o seu regresso. E pela primeira vez permitiu-se admitir o que andava a sentir há meses. Ela queria isto também. Emília aproximou-se, a sua voz baixa, mas certa. Se falas a sério sobre isto, André, não se trata apenas de apareceres quando é fácil. Trata-se de ficar todos os dias, não importa o quê. Eu sei, respondeu ele, o seu tom estável. Eu não vou embora outra vez. Algo no peito dela relaxou então, uma tensão que ela não sabia que ainda estava a reter. Ela acenou com a cabeça e, embora nenhuma promessa formal tivesse sido trocada, algo mudou entre eles naquele silêncio na cozinha, rodeados pelo brilho das luzes de Natal. Mais tarde, quando André carregou as meninas adormecidas para o quarto de hóspedes, Emília seguiu-o, a observar enquanto ele as ajeitava com o tipo de cuidado que só um pai poderia dar. Parou na ombreira da porta, o ligeiro sorriso nos seus lábios espelhado pelo calor no seu peito, sabendo que, embora o passado nunca pudesse ser reescrito, o futuro era deles para moldar. E pela primeira vez em anos ela acreditava que podia ser bonito,